Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez, iniciando mais uma live aqui pela página do Grupo Espírita Jesus e Maria. Aproveitando para lembrar que nesse momento que a gente vem passando de pandemia, essa é a ferramenta que nós estamos utilizando para manter os nossos estudos, manter as nossas atividades e cientes de que, mesmo sem a presença física, tem sido muito proveitoso, muito positivo para a gente. Hoje, nós estaremos recebendo um convidado que é um grande amigo, está sempre com a gente, quando pode, obviamente, né? Mas já esteve com a gente algumas vezes lá na nossa casa presencialmente. Eu vou colocar aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Hoje nós estamos recebendo o Roberto Costa, como eu disse, é um nosso colaborador assíduo, sempre que pode, né, Roberto? Você está com a gente lá no Jesus e Maria, apresentando a sua contribuição, os seus estudos, porque a doutrina e o espiritismo como um todo, eles nos dá essa possibilidade de estarmos sempre aprimorando o nosso conhecimento para que a gente possa se reeducar. Seja muito bem-vindo, boa noite. Ô, meu amigo, boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com o pessoal do Jesus e Maria, mesmo que dessa forma virtual, longe, mas ao mesmo tempo próximos, para trocar uma ideia hoje, bater um papo sobre a vida, o viver e a morte e o morrer. Obrigado pelo convite, Renan. Estou muito feliz em estar aqui com você e com os nossos amigos. É um grande prazer. Vamos dar aqui boa noite para os nossos amigos que estão participando com a gente já, estão chegando. A Elda. A Elda está sempre com você também lá Ah, no a Cidade e comunidade. Comunidade. Nossa querida amiga está lá em Sergipe, em Aracaju, assistindo a gente. Maurício Coelho, Maurício é tarefeiro lá do Jesus e Maria, seja Maurício, bem-vindo. obrigado, Maurício. Cláudia Serenário, a Cláudia também tem assistido constantemente nesse período de pandemia as Obrigado, nossas Cláudio. atividades. Cláudia é lá de Teresópolis, está sempre com a gente aqui. O Paulo César, nosso presidente do Jesus e Ó, Maria. querido. Aparecida Andrade, dando Obrigado, boa querido. noite Boa para noite. todos nós. Cida também é uma querida irmã, tarefeira lá do Jesus e Maria. E a Elizabeth Fragoso, seja bem-vinda, Beijo, Elizabeth. beijo para ela. É, então, Roberto, qual vai ser o assunto da noite? O que é que nós vamos estudar hoje? A gente vai trocar uma ideia, conversar um pouco, Renan, sobre um assunto que eu acho que é pouco falado em qualquer ambiente, que é a vida, o viver, a morte e o morrer. Como nós estamos encarando a nossa própria passagem pela Terra, que é fugidia, que é rápida, e como nós estamos encarando a nossa irmã morte corporal, como dizia Francisco de Assis, da qual nenhum homem vivente pode escapar. Eu quero, se você me permite, fazer aqui de um jeito bem arejado, de um jeito bem tranquilo, para a gente não ficar com aquele. A gente tem tanta coisa sombria nessa época de pandemia, né, Renan? Então a gente vai É tentar trocar verdade. uma ideia aqui, porque, para mim, o nosso Jesus é alegre pra caramba e a morte é apenas mais um estágio de uma nova prova que nós temos para passar em outros ambientes que não o próprio planeta Terra nesta dimensão. Então, esse vai ser o assunto, assim, e espero que o pessoal goste. Com certeza, vai ser bastante produtivo. E a gente já tem feito em alguns momentos, Roberto, esse tipo de trabalho. Alguns Sim, palestrantes têm buscado interagir com o nosso público. ótimo. Então, pessoal, vocês que estão assistindo a gente, fiquem à vontade para fazer a sua colocação, se você quiser. A gente coloca aqui na tela para o nosso amigo. E aí a gente vai participando ao mesmo tempo que ele vai trazendo o estudo que ele preparou para a gente. Vamos lá, continuando aqui. A Margot, deve ser Margot, né? Margot Santos, boa Marcos, noite. boa Ana noite. Maria, boa noite, Ana Maria. Boa noite, Verônica boa noite. Odoni, Verônica e família. Verônica e Mauro, beijo para Isso, ele. nosso amigo Mauro e a família também, está sempre aqui com a gente, é tarefeiro lá do Jesus e Maria também. E a Helenita.
Helenita Garcia, Oi, muito boa Helenita, boa noite. noite. Então, queridos, vamos começar. Já são 20 horas e 1 minuto. Nós vamos eu vou fazer a leitura aqui de uma mensagem, tá? Que é intitulada Lembra-te. E ela foi psicografada pelo médium Chico Xavier e escrita pelo espírito Emmanuel, retirada do livro A Verdade Responde. É uma curtinha mensagem só para a gente iniciar o nosso estudo da noite. Então vamos lá. Diz o seguinte, Emmanuel: em verdade, cada criatura responderá pelos compromissos que assume, à frente da lei, e mordomos e apóstolos da evolução planetária serão constrangidos à prestação de contas dos bens que houverem usufruído para melhoria do mundo. No entanto, não ouvides a superioridade espiritual com o Cristo, e nem te esqueças de que foste chamado por Jesus a partilhar-lhe o conhecimento divino da paz e da justiça, do sacrifício e da tolerância fraterna. Então, desse modo, eu convido a todos nesse momento a elevar os seus pensamentos a Deus, a Jesus, para a gente fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, querido Mestre, estamos aqui, Senhor, reunidos de maneira virtual, mas com os corações abertos para as reflexões que o nosso irmão Roberto Costa irá trazer na noite de hoje. Que todas as mensagens e reflexões possam servir para que nós melhoremos um pouco a nossa conduta e estejamos sempre aptos a mudar aquilo de que tanto necessitamos para o nosso aprimoramento espiritual. Agradecidos, portanto, pela oportunidade desse momento, nós pedimos a permissão para iniciar a nossa reunião virtual pública desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meu amigo Roberto, fique à vontade, o espaço é seu, a casa é sua. Até Obrigado, já, mais querido. tarde, às 9, ou quase às 9, a gente volta a se falar. Obrigado, meu amigo Renan. Um grande Até abraço para já. você e uma ótima noite. Gente, agora dando o meu boa noite aqui de forma mais ampla, muito obrigado pela sua presença. Você que está nos assistindo, como o Renan bem o disse, de forma virtual, muito obrigado, mas estamos próximos, unidos e hermanados pela mesma proposta que Jesus veio à Terra, para amar uns aos outros, para entender de forma mais contundente esse amor que o Cristo, há mais de 2000 anos, veio nos ensinar e que a gente ainda está patinando para conseguir aprender, né? A nossa proposta de hoje, gente, o nosso objetivo é analisar como nós estamos vivendo, o tipo de vida que nós estamos levando, quais são os nossos valores, como a doutrina religiosa que você professa. No caso aqui, a gente está falando numa página de uma casa espírita, mas como há uma amplitude da internet hoje, a gente não sabe quantas e quais são as pessoas que estão nos assistindo, a gente vai tentar também fazer um reconhecimento maior, espiritualisticamente falando, vamos dizer assim, da vida e do viver, e da morte e do morrer. Eu tenho por hábito sempre começar agradecendo a Deus a oportunidade bendita do trabalho e agradecendo a você, meu amigo, minha amiga, estar comigo aqui neste momento tão importante que nós vamos falar de Jesus, vamos falar do presente que é a vida, vamos falar, como eu mencionei anteriormente, da nossa irmã morte corporal, da qual nenhum homem vivente pode escapar. Mas eu queria começar falando, e vou tentar bater um papo muito arejado com você que está aí nos assistindo, bater um papo muito, muito relaxado, para a gente não ficar com aquele peso no ombro, sabe aquele peso no ombro que às vezes fica tão doído de estar carregado essa mochila, como Milton Menezes fala no livro O Sentido do Sofrimento. Às vezes a nossa mochila está com peso demais, o nosso ombro fica carregando isso o tempo inteiro, pesado, e fica difícil para carregar. Então, hoje a gente quer tirar um pouco desses pesos da mochila, inclusive falando da morte, por que não? Né? Se nós temos a prerrogativa
de termos aí como maior modelo e maior guia da nossa vida nosso Senhor Jesus Cristo, então por que carregar esse peso todo, gente? Se ele próprio nos falou, nos asseverou que nos aliviaria, quem o procurasse seria aliviado, sim, né? Somos o sal da terra, o tempero do mundo, temos todas as oportunidades de vida na palma da nossa mão. E muitas vezes nós nos deixamos levar por falta de parar para pensar, às vezes, no dia a dia, por falta de constituir verdadeiros valores para a nossa existência, para que nós possamos entender de uma forma mais, vamos dizer assim, qualificada a nossa existência. Sabe aquele papo antigo da doutrina espírita que eu adoro? Aliás, tem um livrinho que eu achei hoje aqui, que eu estava usando como marcador de texto. Isso aqui é uma dádiva, e as pessoas nem conhecem mais. É a iniciação ao conhecimento da doutrina espírita. Sabe, quando a gente pega isso aqui para ler, já tem um bom direcionamento daquilo que nós precisamos aprender. Inclusive, aprender, gente, lendo Kardec. Por mais novidades que tenhamos, por mais tecnologicamente criativos que nós somos hoje, tendo streamings e aplicativos e etc., acho que entender Kardec ainda é a grande chave para se conhecer o Espiritismo. E conhecendo o Espiritismo, a gente tem uma verdade que é imorredora, que o Cristo trouxe, que os essênios já conheciam lá atrás, que é uma proposta de vida, que a doutrina espírita nos traz, não querendo absolutamente nada de nós, impondo absolutamente nada para nós. Ela expõe, não impõe. E a partir dessa exposição, que é a verdade que nos liberta, nós temos aí, acho que, uma obrigação conosco mesmo, porque somos herdeiros de nós mesmos, de melhoria, de transformação moral, de nos esforçarmos para domar as nossas inclinações ruins, para estarmos mais antenados com as coisas do Cristo e com as coisas do alto. Então, do jeito que a vida nos apresenta, precisamos saber também qual é a nossa resposta. Muitas vezes, do jeito que a morte também nos apresenta, ceifando a vida de entes queridos ou de pessoas próximas, ou de gente que a gente ama, precisamos entender isso também. Então, por que não falar da vida e do viver, da morte e do morrer? Eu vou aqui indicar um livro que eu adoro, indico para todo mundo que eu conheço, é um livro fantástico, que mudou a minha forma de pensar, inclusive, em termos da vida e da morte. E não é um livro espírita, é um livro espiritualista, é uma autobiografia de uma médica que é naturalizada americana, ela é sueca, se eu não me engano, que se chama Elisabeth Kübler-Ross. O livro se chama A Roda da Vida. Você encontra na internet para comprar, encontra nas livrarias. É um livro fantástico que resume, faz um grande resumo da vida dessa médica, que foi uma apaixonada pela vida, mas que tratou também com pacientes terminais durante todo o seu apostolado, vamos dizer assim, quando esteve presente aqui na Terra. E aí eu começo o nosso bate-papo, as nossas colocações, perguntando para você: o que você faz na Terra para ser feliz? O que te leva à felicidade? Você vive neste mundo sem pertencer a ele? Ou nós estamos arraigados ainda, nos subestimando em relação ao materialismo? Nós vivemos, sim, momentos difíceis, momentos de uma realidade que nenhum de nós pensou que ia passar, que é essa questão da pandemia. E, claro, né, redundantemente falando, mundialmente nós estamos aí vivendo esses dias tão complicados e tão inusitados para nós. O que isso vem nos ensinar a respeito da vida para muita gente? Talvez que não se deva deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Muita gente estava programando um monte de coisas, não pôde fazer mais, devido a uma consistência atemporal que chegou para a gente e a gente não sabe quando vai terminar. Então, quais são os valores da sua existência? Como nós estamos fazendo para saber que as horas voltam, mas os minutos são outros? Como nós estamos
colocando aí a bola em jogo no grande gramado da vida, para que ela corra de uma forma mais satisfatória e não fique parada. A vida é fugidia, a vida é perene, a gente sabe que a morte é inevitável. Mas como nós estamos atravessando isso tudo? Essa é a grande pergunta que hoje a gente quer conversar, quer bater um papo, já agradecendo a todo mundo que está chegando aí. Eu estou conversando com você aqui, estou vendo o pessoal também. Então, alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, estou aqui à vontade para responder dentro dos limites do que a gente sabe, né? Mas aí você vem num tratado, acho que muita gente que está nos assistindo agora não vem de família espírita, né? Muitos, tanto quanto eu, viemos aí da Igreja Católica, outros se direcionaram à doutrina espírita pelo amor, pela dor ou pela razão, né? A doutrina espírita tem esse diferencial. E quando a gente conhece os apostolados espíritas, as propostas espíritas da imortalidade da alma, da sobrevivência e da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, né? Da lei divina que é perfeita, né? Desantropomorfizando Jesus, né? E Deus, que é Deus, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, mudando um pouco esse parâmetro que nós tínhamos, não de Jesus, perdão, de Deus, trazendo Jesus como nosso maior modelo e guia. E aí o caminho é esse, né? A gente começa a vislumbrar um novo caminho, um novo processo que nós podemos atravessar, que é o caminho de estar próximo aos exemplos divinos que Jesus nos trouxe. Se você pegar esse livro aqui, olha, que é de um cabedal de conhecimentos fantástico, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o meu já está velhinho, comprei ele na 7ª edição da Feira do Livro Espírita, do Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz. Esse livro, ele trata das leis morais do Cristo. E as leis morais do Cristo, elas são idênticas para qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer jeito, de qualquer forma, com pandemia ou sem pandemia. E a partir dali, a gente começa a se fortalecer. Quando a gente começa a entender o Cristo de uma maneira muito mais satisfatória, que é tratando das leis morais dele, não querendo menosprezar, mas não preciso saber dos milagres e das predições, das palavras que serviram para dogmatizar a igreja, do que ele fez até os 30 anos. Isso tudo é uma história, é uma história contada. Mas o que fez diferença ainda mais na vida do Cristo, nosso querido Rabi da Galileia, foi exatamente o processo que ele deixou, exemplificando tudo o que ele falava. E ele falava, olha, a verdadeira felicidade, falava e fala até hoje, né? A verdadeira felicidade não é desse mundo. Mas por que a gente não pode construí-la a cada dia, a cada momento, nesta romanagem pelo planeta Terra? E aí a gente começa a pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde vou? Meu resultado, qual vai ser? Hoje, na palavra inicial do nosso querido Renan, ele leu uma palavra que se chama A Verdade Responde, que fala de prestação de contas. Para quem nós precisamos prestar contas? Não é para o padre, não é para o pastor, não é para a mãe de santo, é para a nossa própria consciência, onde reside a lei de Deus. Então, são os nossos questionamentos de hoje, né? Os nossos questionamentos que estamos aqui tentando entender. Se nós respondemos e somos herdeiros de nós mesmos, como está lá em Êxodos, né? Só nós podemos melhorar a nossa existência. Claro, com fé em Deus, com esperança em dias melhores, com tudo isso. Mas nós dependemos daquilo que nós estamos fazendo. Você, que tanto quanto eu acredita no processo reencarnatório, para você ter uma ideia do que nós somos, hoje, com todas essas diferenças, com todas esses, entre aspas, aí que eu vou falar, defeitos que nós temos, nós somos hoje o melhor que nós já fomos em inúmeras e inúmeras reencarnações. Roberto, então será que é por isso que o André Luiz, no livro Nosso Lar, só pôde ver até a 2ª, 3ª encarnação dele? E se fosse eu, hoje, morri, meu corpo físico foi embora, acabou, cheguei no mundo espiritual. Mas eu quero saber o que aconteceu. Será que eu vou aguentar isso, gente?
Porque cá entre nós, todos nós, se a gente já soubesse amar, aprendesse tudo, a gente já tinha ficado a mula daqui. É ou não é verdade? Já não estava mais aqui. Aprendi a amar sublimemente, tá tudo beleza. O amor ágape, o amor incondicional. Não preciso mais. Vou ajudar, como faz Bezerra de Menezes e outros grandes avatares que estão aí no mundo espiritual, ou encarnados, não sei, ajudando Jesus em todas essas estruturas aí de construção destes e de outros mundos. Só abrir um parênteses aqui rápido. Quando a gente começa a estudar o planeta Terra, né, que tem aí 5 bilhões e meio de anos, né? Acho que é isso, 5 bilhões e 500 milhões de anos, sei lá qual é a idade do planeta. Antes disso, Jesus já era um espírito puro. Imagina hoje, gente, depois de 5 bilhões de anos. Então, estamos distantes? Estamos distantes. E é por isso que Jesus é um presente de Deus para nós. Aí a gente fica cheio de dúvidas, a gente guarda mágoa, rancor, ressentimento, inveja, orgulho, vaidade, prepotência, intolerância, um monte de situações deletérias para a nossa vida. E depois vai correndo para Jesus. O que eu faço? Eu sou o caminho e a verdade da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se a gente quer criar essas estruturas de melhoria na nossa existência, é a receita do bolo. É seguir Jesus. É seguir Jesus. Você é hoje, nesta encarnação, inclusive, esquece o resto. Se você não acredita no processo reencarnatório, ok. Você acredita em Jesus, mas não acredita na reencarnação. Beleza, meu irmão. Não tem problema, toca aqui. Você vai morrer e eu também. Depois a gente vê como é que vai ser. Morrer é inevitável. Obrigado, Yara. Obrigado, Renan, pelas participações. Ana Solângela, obrigado. Então, não tem problema. Essa questão do crer ou não crer, ser ou não ser, essa questão, esquece, não tem problema. A gente tem que tentar melhorar aqui agora, independente do que você acredita ou deixa de acreditar. Kardec perfeito na colocação, questiona os espíritos. Qual é a melhor de todas as religiões? É aquela que mais homens de bem, menos hipócritas fizer. Então, pode ser a doutrina espírita, totemista, hinduísta, brahmanista, leninista, troitista, tudo. Não interessa, interessa é a sua transformação. É o esforço que nós fazemos todos os dias para matar o homem velho que existe dentro de nós e fazer surgir um novo ser. Qual é a receita do bolo? E olha que eu nem falei da morte ainda, estamos aqui tentando entender a vida. Qual é a receita? É seguir as pegadas do Cristo. Não é fácil, tanto é assim que Jesus falou, olha, quem quiser me seguir, que pegue a sua cruz e me siga. E cada um de nós tem a nossa cruz, como falou hoje na lição primeira aqui da Verdade Responde, né? Cada um de nós vai ter que prestar contas um dia do tempo que teve aqui na Terra, ocioso ou não, direcionando para as coisas boas ou não, criando uma estrutura que seja mais condicionada à melhora, principalmente do aprimoramento moral. Tudo isso é responsabilidade nossa. É assim que a doutrina espírita explica. Aliás, Jesus já explicava isso há muito tempo, e Paulo fala isso muito bem em uma de suas cartas. Eu não sei agora se é a carta aos Coríntios, acredito eu, não me recordo agora, quando ele fala da questão da plantação e da colheita. A gente não pode esquecer disso. Isso é uma das coisas mais contundentes na nossa vida. O Paulo está falando aqui, felicidade ou infelicidade é um estado da alma. E a gente vai chegar nessa questão, né? O que é a alma? A alma é o espírito encarnado, para os espíritos. O que nós estamos fazendo aqui? O que é felicidade? Olha, então vou entrar nessa seara do que o Paulo colocou aqui para nós. O que é ser feliz? É ser, é não ser ou é ter? A sociedade que nós vivemos hoje quase que nos impele a ser feliz. Eu tenho a foto mais curtida do Instagram. Eu tenho a postagem que mais recebeu visualizações do Facebook e do YouTube. Não, o meu Twitter está no... Tem um nome para isso, eu não sei nada desses nomes. Está no top não sei o quê, top 10, top sei lá, sabe? E daí? E daí? Claro, eu não estou nada contra as redes sociais, todo mundo utiliza, e nós estamos utilizando agora, nesse momento, para falar do Cristo. Mas será que esse é o verdadeiro valor da felicidade? Ou, para muitos, a felicidade é a música do Gilson,
que queria apenas ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Onde está o meio termo disso? Onde está o seu valor, a sua felicidade, a sua construção de felicidade? Porque, como eu mencionei anteriormente, Jesus falou que a felicidade não é desse mundo, mas ela pode sim ser construída aqui. E a gente tem que parar um pouco. Nós que gostamos da religião, né, do religar. Religião vem daí, religare, né, o latim, religar a Deus. E por que tem que religar a Deus e desligar do resto, gente? Sabe? A religião religa a Deus, mas me desliga do meu irmão crente, mas me desliga do meu irmão muçulmano, mas me desliga do meu irmão católico? Como assim? Jesus não explicou que teria que agradar a Deus e segregar o resto, muito pelo contrário. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Olha aí a receita do bolo da vida, gente, olha aí. E a gente deixa esse amor um pouco de lado em nome do materialismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon? Tá bom, então como é que eu faço? O mundo hoje, ele está entrelaçado intrinsecamente nessa questão material, né? Numa questão de um suporte que nós precisamos ter todos os dias. Hoje a gente vive numa ditadura do trabalho. Sabe, se você analisar direitinho, a gente vive numa ditadura do trabalho. Todos nós precisamos trabalhar. E tá, beleza. Materialmente falando, legal. Está lá na lei do trabalho, em um dos capítulos do Livro dos Espíritos, que nós temos que trabalhar e amealhar recursos para depois não servir de estorvo para a geração futura, ficar encostado num canto dando trabalho para os outros. Ninguém quer isso. Mas a gente precisa da lei da conservação, a gente precisa do descanso, a gente precisa de um monte de coisas. E a gente precisa, prioritariamente, tentar entender que esse mundo que está aí também, como diz Baruch Spinoza, célebre filósofo, pouco lido e pouco comentado, inclusive pelos espíritas, que Deus não está só no processo do livro, que está também, não é só aqui na internet, não é só na casa espírita, não é só na igreja católica, nem no templo budista. Não, não, não. Deus está em todos os lugares. Deus está num abraço fraterno. Deus está numa mensagem positiva. Deus está num carinho, num afago, num aperto de mão, no mar, nas ondas, na suave brisa que toca o seu rosto, na folha da árvore, no passarinho que canta, no gato que mia, cachorrinho que está aí do seu lado. E a gente parou um pouco de tentar entender isso, sabe? As coisas básicas, simples, e que dão uma satisfação imensa na vida, e a gente parou um pouco de perceber isso, porque a gente está sempre estendendo um olhar para algo que não existe. Ou seja, será que o mundo hoje ele está à mercê dos processos de ansiedade? Será que você e eu estamos vivendo assim? Nesse processo de ansiedade, de querer sempre mais e não estar satisfeito com o presente? Quais são os valores reais da vida? Ou estamos cometendo excessos, como está falando aqui a Ana Maria Galo, nesses tempos tão estranhos? Porque o excesso também faz parte da vida, para a gente saber que errou. Passo para trás, para depois dar 2 para frente. E a gente vai constituindo um novo arcabouço, uma nova proposta para a nossa nova existência. E não importa quantos anos você tenha. Só que a gente cansa de viver numa sociedade que, ao tempo inteiro, está te encostando contra a parede, inclusive no ambiente religioso. Você não pode... A gente parece que está lá atrás em Moisés ainda, 5.000 anos. Né? Tudo bem que a gente precisa disso, né? Não matarás, não furtarás, não praticarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo. Não, 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 não. A gente precisa ainda dos nãos, porque a gente ainda não aprendeu a conviver com a liberdade que o Cristo nos trouxe. Tá vendo? A gente está falando de vida, né? Um caminho para cá, outro caminho para lá, e o que a gente necessita está nesse ponto aí. A Yara está falando aqui, ó, nossos pensamentos e atitudes, Deus está aí, está na nossa consciência, está na nossa proposta de querer bem ao próximo. Se você não consegue amar igual Jesus amou, porque é difícil, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas Jesus não parou por aí. Ele falou, olha, ama a Deus, ama o próximo, mas você tem que amar o seu inimigo também.
Peraí, não parou ainda. Ama Deus, ama o próximo, ama o seu inimigo, mas tem que fazer isso tudo do jeito que eu faço com você. Aí fica um pouco mais difícil, Jesus. Mas a gente está aprendendo, a gente está no caminho, está tentando se direcionar. E é assim que nós vamos constituindo a nossa vida, com um pouco mais de sorrisos e menos lágrimas. A gente já vive num mundo tão pesado dentro da pandemia, e pós-pandêmico também será assim, né? Porque isso vai marcar, inevitavelmente, a humanidade. E aí, quando a gente vai ouvir falar de Jesus, não, gente, Jesus é alegre, Jesus é alegre, Jesus é feliz. A religião é um caminho bacana demais para a gente se melhorar. Os processos que a doutrina espírita nos traz, de transformação, de revigorar o nosso ser dentro de vários processos capacitantes, também é bacana demais. E a gente vê isso tudo com peso. Minha culpa, minha tão grande culpa. Não! Lembra? Na Igreja Católica tinha isso, eu sei, participei muito. Minha culpa, minha tão grande culpa. A gente vai, e a mochila vai ficando pesada, e os nossos ombros, às vezes, não aguentam, ou às vezes os nossos joelhos não aguentam mais. E a gente precisa de um bom motivo que me traga fé. Né? Vai misturando as coisas para poder entender que o mundo é um só, que Jesus é um só, mas que cada um encontra o seu jeito, o seu meio, inclusive de se expressar. Por isso estou tentando trazer a coisa hoje de uma forma mais amena, mais tranquila, que a gente possa rir um pouco, brincar um pouco da vida. Afinal, você não vai sair vivo dela, não é? Então a morte chega. E quando a morte chegar, será que nós estamos preparados? Será que a nossa consciência... Eu vi uma vez o Chico Xavier falando, né, que o Emmanuel dizia para ele, né, não me lembro agora onde, que os espíritas estavam morrendo muito mal. Por quê? Porque tinham consciência de culpa quando chegavam no mundo espiritual. Porque tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente entende ou não, mas está tentando compreender, chega lá e era verdade. E agora? A culpa é do padre. A culpa é do pastor. Da mãe de santo. Se é que há culpados, esse processo é nosso, é interior. Porque nós precisamos dessa transformação, precisamos transformar a nossa vida. Todo mundo quer transformar o mundo, mas ninguém arruma o quarto. Essa é que é a verdade. Falta disciplina, falta entendimento, falta você ter fatores geradores do amor, responder o mal com o bem. Não foi isso? O que Jesus falou no Gólgota? Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Jesus, no maior sofrimento, na maior dor que ele teve, ele falou, Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. E aí a gente fica, sabe, perdendo muito tempo quando a gente precisa mesmo não apontar vários dedos para quem quer que seja. Nós precisamos tentar entender a nós próprios. Mas, Roberto, eu li na Bíblia que o homem só morre uma vez. Você que está nos assistindo agora, aí, você concorda com isso ou não? Está escrito na Bíblia. Para muitos, né, o que está escrito na Bíblia é verdade e ponto. E a gente tem até uma palestra que a gente faz, o nome da palestra é Deus não existe. Mas não é Deus não existe da forma de não existir. Né? Deus não existe de tão bom que ele é, então ele não existe, né, na gíria. E a gente cita várias vezes a própria letra do Antigo Testamento, quando em Deuteronômios, por exemplo, Deus fala que se você não fizer o que ele está mandando, vai ter que comer a carne dos seus filhos. E outras propostas de letra, não do espírito que vivifica, como falava Paulo de Tarso. Então, se a gente se apegar muito também, na doutrina espírita, inclusive, a letra e não a construção de um mundo melhor para nós próprios e para aqueles que nos circundam, fica muito complicado, porque você vai ter conhecimento pra caramba. Você vai ter muito conhecimento, mas pouca prática. E a gente precisa de intelecto e de moral. São as duas asas do pássaro que somos. E essa asa da conduta moral, ela só se dá através da ação. É do amor, do amar. É do querer e do gostar. É o de estar próximo ao trabalho,
de ter as mãos calejadas da fé sem obras, que é morta. A gente precisa do trabalho. E esse trabalho é a caridade, que é o amor em movimento. Daí outra receita para o nosso dia a dia. E aí cada um tem a sua proposta, cada um tem um jeito para determinada situação que a gente pode melhorar todos os dias ali, através de uma visita no hospital, através de lidar com crianças especiais, através dos idosos, através dos moradores de rua, através daqueles que estão dentro da nossa própria casa e que precisam de nós, às vezes engolindo vários sapos, perereca, rã, todos. Mas a gente, às vezes, precisa disso, né? De treinar a nossa humildade, ir contra os dois principais fatores deletérios do mundo, que é o orgulho e o egoísmo. O resto é filhote deles, como diz, mais uma vez, o psicólogo Milton Menezes, no livro Sentido do Sofrimento. São os filhotes. A gente tem que jogar isso tudo para fora, larga para lá, sabe? Hoje a gente vive num mundo cheio de preconceitos. Como diz a Elda, que é um mundo cruel. Olha, gente, como é que é ruim a gente ouvir isso de uma espectadora nossa aqui nesse momento, que é a Elda, lá em Aracaju. Ela fala, estamos vivendo num mundo cruel. Mas, ao mesmo tempo, a Ana está falando aqui, a Solângela, somos a centelha divina de Deus, meu irmão. Oh! Somos a centelha divina de Deus, o sal da terra, o tempero do mundo. Jesus falou, sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Basta ter fé. Ter fé, entendimento, razão, experiência, né? E toma encarnação em cima de encarnação, e vamos nós de encarnação. E a mudança, é claro, tem que começar em nós. Como diz a doutrina espírita, esse mundo aqui é um mundo de provas e de expiações. Nós somos testados não por Deus, mas pelos nossos próprios erros cotidianamente. Dizem, né, que a gente vem aqui à Terra para recuperar um erro de cada vez. Como é que a gente vai recuperar um se a gente faz mais 10? Fica cada vez mais complicado. Então, como é que a gente vai ser feliz fora da felicidade dos outros, fora do amor em movimento, fora da caridade? Não tem como. E isso nos faz um bem danado. Hoje, os processos de redes sociais, de constituições midiáticas, da comunicação entre as pessoas e tudo, a gente fala pouco das coisas boas e muito das coisas ruins. Não sei se foi sempre assim, mas eu acho que com o advento das redes sociais, a gente tornou isso mais público, né? E quem fala muito bem disso é um sociólogo chamado Edgar Morin, que tem vários livros a respeito disso, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, não. Porque, como eu disse ali atrás, ainda há pouco, você concorda que, ninguém respondeu, eu estou vendo aqui, que o homem morre apenas uma vez? Deixa eu até tomar um gole d'água enquanto isso. Está escrito na Bíblia. E se a Bíblia é a palavra de Deus, realmente, o homem morre uma vez só. Morre sim. Este Roberto aqui, acabou. Não tem outro não, filho. O Silvio, meu querido Silvio, beijo para ele e para a esposa querida dele. A Elda, a Yara, a Ana Solângela, o Renan e todo mundo que está assistindo a gente aqui vai viver uma vez. Por quê? Porque nós temos uma diferenciação bem grande. E nós somos espíritos imortais, né? Eterno só Deus. Espíritos imortais somos, mas nós temos individualidade e personalidade. A personalidade, a persona, a máscara que nós estamos usando nesta encarnação, ela desfalece e vai acabar por um motivo ou por outro, não tenha dúvida disso. Mas a nossa individualidade, depois que criada por Deus, ela é imortal. Então, de uma encarnação para outra, a gente guarda tendências. A gente não leva tudo daqui, mas a gente leva tendências. E as coisas não mudam tanto assim quando a gente desencarna. Senão a pessoa acha, não, morri, vou para o nosso lar é na subida da Serra de Petrópolis, já estou perto de casa mesmo, e vai ficar bom, porque eu vou... Não, calma que o esquema não é muito por aí, sabe? A gente só vai ter um resultado daquilo que a gente plantou aqui. E aí as pessoas começam, aí leem Memórias do Suicida, aí leem outros livros, aí vai ficando pesado o negócio, aí lê sexo e obsessão, então não posso fazer sexo, pecado, e a gente vive com minha culpa, minha tão grande culpa na cabeça. E acaba não vivendo a vida que Deus deu para nós, que é maravilhosa,
que é fora de série, que com conhecimento fica melhor ainda. Não vem com esse papo de agora eu conheci, agora eu estou ferrado. Não, não tem isso, não. O conhecimento revigora a gente, porque você sabe agora, mais do que nunca, do que é preciso, do que é bom, do que é útil, do que é verdadeiro para você. Não mais ficar falando da vida dos outros, fazendo mal, guardando rancor, mágoa, maledicência. Não. Cara, constrói. Voltamos lá aos verdadeiros valores da vida. Qual é o seu verdadeiro valor? A gente tem que saber disso, porque a nossa individualidade vai permanecer. E esses valores, eles vão ser levados adiante. E aí eu pergunto, nesse momento aqui, como estamos vivendo? E se a gente morresse agora? Você ficaria com medo? A doutrina espírita te auxiliou a matar um pouco o medo da morte? Porque não sei se você... É o que a Solange está falando aqui, ó. Eu não sou Solange, estou Solange temporariamente. Exatamente isso, minha amiga. E a partir daí, qual é a construção que nós temos que fazer, né? Até por uma questão de inteligência nossa, de tentarmos entender a nós próprios. E a partir... Oi, Deise, querida. Beijo para você. E a partir daí, melhorarmos o nosso condicionamento, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, não tenha dúvida disso. Mas aí é o que eu falei no início, vem a irmã morte corporal, da qual nenhum homem vivente pode escapar. Está lá no Cântico das Criaturas, do nosso querido Francisco de Assis, mas ele também nos fala, bendita seja vós, ó irmã morte corporal, porque aquele que se encontra na grande e santíssima vontade, você não fará mal. Louvai e bendizei ao meu Senhor. Agradeça e sirva com muita humildade. Então, a morte vem para todos nós. A individualidade vai permanecer. Por exemplo, eu pergunto para você, Deus separa duas pessoas que se amam indefinidamente? A gente sabe, a morte de um filho pesa demais. Chico Xavier, nosso querido e contemporâneo Chico Xavier, falava que a dor mais profunda que existe nesse mundo é a dor daquilo que... da mãe ou do pai que perde um filho. Muito difícil. A morte é difícil para todo mundo. Não me venha você, que é espírita, falar assim, não, tá tudo bem. Se você chegou nesse patamar, você está em outro patamar, e esse patamar aí é o que todo mundo quer. Esse é muito bacana, que é o que a gente necessita, de tentar entender a morte. Sabe como é que eu vejo a morte? Eu vi esse exemplo, não sei aonde, vou passar para você. Olha aqui, o Paulo está falando, olha, o filho pródigo retornou à felicidade do pai após vivenciar os seus instintos. Olha que frase contundente. Mas eu tenho outra aqui para você. Está eu e você preso. Nós estamos presos numa penitenciária. Aí a sua pena chegou ao final. Aí eu chego para tu e falo assim, ô, meu irmão, vai embora não. Fica aqui mais um cadiquinho. Vamos tomar mais um café. Fica aqui mais 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos comigo. Vai me deixar sozinho aqui? Eu vejo um pouco a morte por aí também, sabe? Afinal, nós estamos na Terra. E se nós estamos na Terra, nós estamos enterrados. Eu sei que, de repente, você vai achar estranho o que eu estou falando aqui, porque é uma forma diferente de quase toda a maioria do pessoal que faz palestra. Mas não é uma palestra, é um bate-papo para a gente poder pensar, né? Nós temos lições duras para aprender. Sim, temos. Mas e aí? Quando essa roupagem que nós usamos, que é pesada, ela fica para trás e a gente vai viver a verdadeira vida. Porque nós somos espíritos com experiências materiais. E a gente muitas vezes vive a vida como seres materiais com experiências espirituais. Eu sei, a gente fica restrito aqui aos sentidos que nós temos no corpo físico. Mas nós não podemos esquecer isso, que nós somos espíritos e estamos vivenciando uma experiência enterrados, mortos para a verdadeira vida, momentaneamente, nesse planeta Terra. Para quê? Para fazer o que a Ana Maria está falando aqui, o resgate que nos foi proposto nessa vida. É uma dura lição que nós temos que aprender. Mas será que a lição é tão dura assim? É isso que eu me questiono, Ana. E a gente, às vezes, faz essa lição mais dura ainda, porque a gente tem o meia-culpa, meia tão grande culpa. Entendeu, Ana? E meus amigos e minhas amigas? A Yara falando que somos aqueles que temos no coração. É isso que a gente vai levar para o resto da nossa existência.
Mas precisamos fazer. Precisamos compreender primeiro a nossa existência. Para quando acontecer, por exemplo, eu digo por mim, né? Eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de morrer. Vai me dizer que não. Não, se eu for morrer agora está tudo bem, eu vou numa boa. Perfeito, parabéns para você, legal. Mas a gente tem um receio do inesperado, por mais que a gente acredite, por mais que a gente tenha fé, a grande maioria das pessoas é assim, né? Roberto, eu tenho medo de morrer no hospital. Eu tenho medo do coronavírus. Olha quantas vidas esse vírus está ceifando, e muitas vezes vidas que são próximas a nós, de pessoas queridas nossas, próximas, e ninguém esperava isso. Então a gente vive como se não fosse morrer. E, no fundo, cada dia a gente está caminhando de encontro ao nosso próprio destino. E quem faz esse destino? Nós. Como sair dessa roda de samsara? Não parece que a gente está num ir e vir, que vai ser eterno. E aí eu estava hoje estudando e vi aqui em Salmos 23, capítulo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e teu cajado me consolam. Por mais medo que a gente tenha, por mais receio, por mais coisas que possam acontecer e parece que a vida da gente vai desabar, no fundo, se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente modifica isso tudo em nome da certeza que nós temos que ter no Cristo. Não é nem a fé que nós temos nele, é a certeza. Acho que fé não é mais para o espírito, é a convicção, é a certeza da imortalidade da alma, da sobrevivência e da comunicabilidade dos espíritos, que vem nos informar. Olha só, o negócio não é muito fácil, não. Mas, cara, estar com Deus é bom pra caramba. Transitar pela área do Cristo, mesmo que ainda muito, muito, muito distante dele, é delicioso saber que, por exemplo, e aí voltando a falar um pouco da morte, que aquele ente querido que nos deixou, ou que partiu antes, não morreu. Dizem que o Espiritismo matou a morte, né? Não morreu. Ele continua vivo. Só que aí, todas as emanações que nós fazemos aqui também chegam até ele, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo que isso ocorre. Então, buscar a esse ente querido que partiu antes de nós, com saudade, eu acho que é inevitável. Eu não sei o que você acha. O Paulo botou uma frase aqui perfeita: Deus cobra de nós o pagamento de nossas dívidas com a moeda do amor. O amor cobre a multidão de pecados. Ele cobre, mas não resgata completamente. A gente vai ter que passar por um processo de ajuste, né? De arrependimento e de reparação. Se não arrepender e não reparar, a gente expia. Por isso que a gente está num mundo de provas e expiações. Aí a pessoa que a gente ama morre antes de nós. Nosso avô, nossa vovó, nossa mamãe. Todo mundo tem nesse momento alguém que ama, que já partiu antes de nós, que a gente lembra sempre. Mas por que lembrar com tristeza se a gente acredita em toda essa romanagem que nós estamos atravessando aqui, que a vida continua, que nós vamos nos reencontrar? É porque a gente ainda tem um amor egoísta. A gente ama e quer estar... Eu tenho, a gente quer estar perto, quer abraçar, quer beijar, quer estar próximo, quer brigar, que a gente briga, né? Nós somos danados. A gente briga, a gente grita, mas tira de perto. A falta que faz é terrível. Por quê? Porque a gente ainda, apesar de entender, apesar de acreditar, apesar de ter todas essas propostas, nós ainda somos pequenininhos, pequenininhos. E a gente ainda tem que aprender a amar como Jesus amou. Sem amarras. Porque, na verdade, você já escutou esse papo de que o que atrai, o que junta é o ódio, o amor liberta? E eu acho que isso é uma concepção muito certa. Né? O amor liberta. Quando você quer mesmo e ama incondicionalmente, o amor liberta. A gente para com esse papo de homem e mulher, pai e filho, mãe e irmã. Não. Estamos todos nós dentro da mesma constituição da família divina.
Por isso que Jesus falou, um dos discípulos chegou e falou, mestre, mestre, estão lá fora sua mãe e seus irmãos. E Jesus olhou e falou assim, está no capítulo Estranha Moral. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos que estão aqui são minha mãe e meus irmãos. Para quem olha de fora, vai falar, pô, peraí, Jesus está derrogando a lei da família, do processo familiar, do arcabouço? Não, muito pelo contrário. Ele estava estendendo isso de uma maneira tão grandiosa que talvez alguns não entendam até hoje. Que o próximo, mais próximo, ou menos próximo, é seu irmão, tanto quanto aquele que vive de sangue com você na mesma casa. Claro que cada um tem um peso dentro do seu processo e do seu planejamento reencarnatório, mas todos eles têm importância no sentido do amor. E aí, quando a gente vive e não entende a vida, e não pratica aquilo que nós estamos aprendendo, muitas das vezes, com a doutrina espírita, né? Ou não, às vezes, eu conheço gente que não precisa. O cara já, sabe, quando falam assim, a doutrina espírita é o consolador prometido. Se você tirar o nome, né, a nomenclatura, doutrina espírita, a doutrina do Cristo, não tenho dúvida nenhuma que é. E quando você entende que ela trouxe verdades que eram lá, refazendo as verdades antigas para a gente utilizar agora, se a gente começa a utilizar, a gente já sente mais paz. A gente já sente, não espere facilidade. Não, se Jesus não teve, por que a gente vai ter? A própria doutrina espírita diz isso também. Não espere facilidade, porque vamos ser apedrejados, vamos ser pisoteados, vamos ser presos, e etc, etc, porque a gente não fez por onde merecer coisa diferente ainda, porque lá atrás fizemos mal para muita gente também. O verdadeiro amor é universal, não tenha dúvida nenhuma disso. E o verdadeiro amor está contido nas obras do Cristo. Então, interessa a doutrina espírita, católica, neopentecostal, etc. A gente tem por hábito, né, falar aí de outras igrejas e outras nomenclaturas, inclusive espiritualistas, mas cada um está buscando o seu. Isso é o mais importante. A busca incessante do aprimoramento, seja ele qual for, é fundamental. Então, quando chegar a nossa hora, né, a gente está falando da vida e do viver, da morte e do morrer. Quando chegar a nossa hora, será que nós estaremos preparados para a nossa querida irmã morte corporal? A gente vê aí tantas pessoas sofrendo com Covid-19, ou com o câncer, que mata tanto, e a gente ficou acostumado também a tentar entender a morte você vai passar mal, vai para o hospital e vai morrer. Muitas vezes não é assim, gente. Muitas vezes não é assim. Cada um tem um planejamento reencarnatório, cada um tem um processo diferente daquele do outro. E a gente vive sem falar da morte. O que tem a morte? A morte é mais um estágio. Ninguém quer, mas a morte é mais um estágio. A gente ainda tem muito enraizado dentro de nós, né, as questões que nós viemos aí há muitas encarnações passando por ela, né? De tentar não entender nada, porque são os desígnios de Deus. E com isso a gente não pode mexer. A doutrina espírita veio tirar o véu de todas essas propostas, para a gente poder entender, sim, que a vida continua, a vida não é só esse estado. Gente do céu, vamos colocar aqui. Deus é soberanamente justo, bom, onipotente, onisciente, onipresente. Beleza? Eterno, imutável, isso tudo. Beleza. Tem defeito? Não, nenhum. Tá bom. Imagina se Deus só ia fazer a vida no planeta Terra. Rapaz, ia estar muito errado, hein? A gente acha que a vida está achando água em Marte e acha que não tem vida em outro planeta, em outra dimensão aqui no próprio planeta, e vai assim por diante, assim por diante. E qual é a certeza que nós temos na vida? Qual é a única certeza que nós temos na vida, Sandra? A gente vai morrer, fisicamente, uma vez só, não tem jeito. Mas aí vem a doutrina do Cristo e nos explica que Deus, que é soberanamente justo e bom, não vai separar as pessoas que se amam,
que você vai ter outra oportunidade de acertar, que você nasceu com um livre-arbítrio e que você é falho também. Por quê? Porque nós não aprendemos a amar ainda. E por isso somos falhos. É um pouquinho do minha culpa, minha tão grande culpa, mas não tanta culpa assim, porque senão a gente, um quadro branco desse tamanho, a gente vê um ponto preto pequenininho assim, e não vê o quadro branco da solução, só o ponto preto do problema. Problemas todos nós temos. E a grande sacada para ser feliz é ter a arte de administrar e resolver problemas. Né? Divaldo Franco fala muito isso. Se a gente esperar ser feliz, não ter problema, a gente vai ser feliz nunca. Talvez um dia em outros planos. A felicidade que não é desse mundo. Nesse mundo aqui, a gente tem que aprender a conviver com problemas. A gente tem que aprender a entender o problema do outro, se colocar no lugar dele, porque senão a vida passa e a gente fez um amontoado de dias, um amontoado de minutos, um amontoado de nada, e vai chegar de mãos vazias do outro lado. Ou desse lado, né? Não sei qual é a dimensão disso tudo. Agora, imagina, voltando aqui, se Deus só criou esse planeta, que desastre total. Aí você vai lá no livro A Caminho da Luz, o trabalho que deu. O pessoal lá que veio de Capela, veio para cá, ajudou Jesus, parceiro, tudo parceiro. Vamos lá, vamos fazer, tá? Bota o dinossauro aí, não deu certo, não. Para fazer esse dedo aqui foi um sacrifício. A galera fez isso, para fazer o aparelho fonador aqui. Nossa, mãe do céu! E aí a gente joga isso tudo fora e fala, não, só tem essa vida aqui, não tem mais nada, não. Hoje a gente vê aí a ciência descobrindo universos e a gente acha ainda que a vida só existe no planeta Terra. Faça-me o favor. A gente acha ainda que estamos separados daquelas pessoas que a gente sabe e nunca mais vamos nos reencontrar. Então não dá para acreditar em Deus. Deus é bom o tempo inteiro, pleonasticamente falando. E aí, para a gente tentar aqui finalizar, se isso tudo está à nossa disposição, o conhecimento está à nossa disposição, o trabalho está à nossa disposição, o ser humano que necessita pra caramba está aí pedindo todo dia auxílio para nós, de um jeito ou de outro. Nós precisamos nos burilar, nos melhorar sempre, porque estamos parados. E se não estamos, como estamos vivenciando toda essa questão de aproveitar as horas que voltam, mas os minutos são outros. Esse é o recado. Vamos aproveitar a cada dia, a cada momento. Não deixa para amanhã falar que ama as pessoas, não. Deixa não. Não briga por causa de futebol, não. Por causa de política. Fulano é esse, fulano é aquilo outro. Não, a gente só vê isso hoje, só vê isso. E aí fica parecendo que o mundo só tem isso. E não é isso que o mundo traz para a gente. O ponto de vista depende da vista que a gente olha o ponto. Senão a gente vai atravessar todos esses abismos que nós temos para atravessar durante o nosso processo encarnatório e não vamos aproveitar nada? Não. Então, o recado que eu tenho aqui, né? Por mais que a gente ainda fale, por mais que a gente brinque, etc., a morte faz parte da nossa vida, mas o mais importante é viver e não ter a vergonha de ser feliz. Muita gente hoje, inclusive dentro do processo religioso, parece que eu não posso ser feliz agora, porque Jesus falou que não. Jesus falou que a felicidade é de outro planeta, então não é para eu ser feliz agora, não. Deixa isso para lá. Não. Você pode ser e tem que ser feliz hoje. Não é aquela felicidade ainda, né? Não é aquela coisa maravilhosa, mas dá para construir, gente. Dá para construir com inteligência, com conhecimento, com trabalho, com amizades, com família, com os animais, com a vida, enxergando o outro lado, que muitas vezes fica obscuro, não está na claridade, sabe? A gente entender em nós que somos filhos de Deus, herdeiros de todo esse universo, precisamos burilar isso, capacidade nós temos de dizer, como está falando aqui a Yara, eu te amo. A gente não fala mais isso, sabe? Aí aqui em Petrópolis, então, é danado, né? Você chega para uma mulher e fala, caramba, eu amo você, sua amizade para mim é fundamental. E ela fala, esse cara aí, sabe? A gente tem ainda um monte de coisas na cabeça da gente que não deixam a gente ir para frente, para o alto, sabe? Aquela coisa do avante, vamos para frente, vamos para o alto, vamos viver.
Deus colocou isso tudo para nós aí, não é só para ficar olhando, não. É você que gosta de praia, vai à praia. Você que gosta da cachoeira, vai quando puder, né? Com máscara, tudo direitinho. Que não que gosta de cozinhar, você que gosta, sei lá, cada um tem o seu valor. Cada um tem o seu valor, cada um tem o seu jeito. E a gente fica, às vezes, parecendo que nós somos incapacitados diante de tantos erros que nós temos. Temos erros? Temos. Temos defeitos? Muitos. Mas temos qualidades também. Eu sou o caminho e a verdade da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vamos atravessar esse caminho junto com Ele. Jesus está conosco. Nada temos que temer. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Jesus está conosco. A espiritualidade amiga está sempre, os nossos espíritos familiares que nos consolam, nos atraem, querem propostas boas para nós de vida, e vida em abundância. Não mais ou menos, ninguém merece mais ou menos. Por quê? Porque somos nós a centelha divina. O amor do Cristo está em nós, mas esse amor do Cristo que está em mim precisa me unir com o amor do Cristo que está em você. Quando nós fazemos essa união de amores, de propostas que são imorredoras, a gente consegue entender que a felicidade não é desse mundo, mas que podemos viver felizes aqui sim. E o que eu desejo para você agora? Duas coisas. A felicidade desse e de outro mundo, total, ampla, geral e irrestrita. E que nós possamos pensar, sim, todos nós que estamos sofrendo com a perda de um ente querido, com a morte de alguém que nos deixou precocemente, entre aspas, porque nada na vida é por acaso, que nós vamos nos reencontrar, nós vamos nos ver de novo, nós vamos nos abraçar outra vez, e na expectativa que vamos ficar, não de querermos ir embora daqui o mais rápido possível para encontrar com aquele ente querido, não, não. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um dentro do seu planejamento reencarnatório. Mas nunca, nunca estamos sozinhos. Jesus está no comando. E se ele está no comando, não precisamos temer nada, nem a morte. Que o nosso Pai maior nos abençoe e nos console sempre, nos ensinando a viver e a conviver com a nossa irmã morte corporal. Muito obrigado a todos pela atenção e tenham uma ótima noite. Boa noite, então, meu amigo. Poxa, realmente foi muito especial esse momento. Muitas participações aqui, você pôde acompanhar aí com a gente, foi muito, muito bom. Essas reflexões finais que você fez, por incrível que pareça, na semana passada fui eu que fiz a live, e eu falei sobre o valor das amizades. No final da live, eu coloquei um desafio para as pessoas que estavam assistindo, que era o seguinte desafio. Ao acabar a live, faça mande uma mensagem para uma pessoa que talvez já há algum tempo você não veja ou você não fale, porque às vezes uma mensagem de carinho pode ser o que aquela pessoa está precisando no momento. Isso aí. Né? E às vezes a gente não tem a correria do dia a dia, principalmente agora nessa questão da pandemia, a gente não está se vendo muito, então as pessoas estão passando por esse momento mais solitárias, muitas pessoas estão passando por situações de problemas de saúde mental, e isso tudo, muitas vezes, com uma palavra de carinho, com uma demonstração de amor, né? Isso tudo pode ser amenizado. Olha a nossa responsabilidade, não é? Então, e não custa nada, né, Renan? Não custa nada, é tão fácil com a tecnologia hoje, né? Lógico que nada substitui o abraço, nada substitui aquele carinho, mas a gente faz o que está ao nosso alcance. E se o que está ao nosso alcance hoje é mandar uma mensagem, é fazer uma ligação. Renan, eu não gosto. Semana passada a Marcela estava aqui comigo, né? Ela falou assim, Renan, eu não gosto muito desse negócio de mensagem, porque eu acho que fica ainda muito distante. Eu pego o telefone e eu faço uma ligação para a pessoa, para ouvir a voz, para sentir aquela vibração. Se você acha melhor assim, faça isso. Né? Mas do seu jeito. Eu acho que a gente tem que aproveitar realmente esse momento, porque a vida, como você disse, enquanto Renan, enquanto Roberto, é só essa.
Depois que a gente passar, deixar essa oportunidade para trás, a gente vai precisar correr muito atrás para conseguir outra oportunidade, né? E eu tenho por hábito falar, Renan, que tem umas personalidades que eu gosto muito. Eu sei que a individualidade vai continuar, mas tem umas personalidades que eu gosto muito, eu não quero ficar longe delas, não. É verdade, Não. é Depois, verdade, sou eu. Ah, tá bom, mas eu gostava daquele cara que estava lá embaixo. Pô, tem que é aproveitar verdade. isso. Então a gente agradece, aqui está todo mundo Eu que agradeço. agradecendo, né, pela sua palestra. Foi realmente, Obrigado. como você disse, foi um bate-papo, né, mas integrativo mesmo, né, a gente E despertar, participando. né, Renan? A gente precisa Isso, despertar para esses assuntos que estão no nosso dia a dia, né? isso. A gente precisa disso. E quando antes da gente entrar ao vivo, a gente estava aqui nos bastidores conversando, e a gente falou que essas lives, esses encontros virtuais, eles vieram para ficar, né? Foram uma benesse da pandemia, se a gente pode dizer assim, um ponto Também positivo, acho. Também né? acho. Então, certamente foi um momento muito, muito positivo E, hoje que a gente e vai teve aqui chegar, com você. vai chegar o momento, Renan, Uhum, que essas palestras vão se tornar realmente bate-papos com pautas, com assuntos trazidos por quem está assistindo a gente. Porque, por uhum, exemplo, hoje eu falei da vida e da morte. Às vezes a pessoa está nesse momento precisando ouvir sobre aborto, sabe? Uma uhum, coisa que. E a doutrina espírita tem um arcabouço de conhecimentos tão grande que a gente junta, por exemplo, eu, você, o Silvio, que estava aqui, o Paulo, vamos uhum. cada um dar um pouquinho de conhecimento, a gente vai, entendeu? Acho formidável, meu amigo, É formidável. verdade. Talvez seja a grande revolução na comunicação para a doutrina espírita. Com certeza. E a gente precisa, não pode deixar essa oportunidade passar, né? Porque Perfeito. se ela apareceu para a gente é porque ela veio para crescer de alguma forma, né? Também acho. Então, Roberto, muito Obrigado. obrigado. Vamos Obrigado. então, meus queridos irmãos, vamos nos preparar para esse momento final, fazendo a nossa prece, agradecendo ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre, amado amigo, estamos, Senhor, extremamente agradecidos pela oportunidade de estudo e das reflexões da noite. Que tudo que o nosso irmão Roberto Costa nos trouxe possa servir para que a gente faça as nossas autorreflexões, autoanálises, lembrando sempre que temos muito a melhorar, muito a progredir, afinal ninguém é perfeito, mas também temos essa capacidade e essa potencialidade. Então, que a gente possa se abrir sempre, nos esforçando, nos colocando em prol do bem maior. Pedimos nesse momento, Senhor, por todos aqueles que estão passando por necessidades, passando por dificuldades financeiras ou quaisquer outras dificuldades, passando pelo problema do coronavírus, sejam familiares ou sejam pessoas que estão doentes ou aquelas que desencarnaram por conta desse problema. Agradecemos imensamente, Senhor, pela oportunidade de reencontro para a família da menina Maiara, que esteve sumida durante os últimos dias e que hoje foi encontrada, graças a Deus, que ela possa retornar ao seu lar e possa, a partir de agora, continuar a sua jornada com a sua família da melhor maneira possível. Agradecidos, então, Senhor, por tudo o que nós ouvimos na noite de hoje, nós pedimos a tua bênção, a tua permissão para encerrar essa reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Amigos, muito obrigado e até a próxima semana, até a próxima segunda-feira, aqui mesmo na nossa página do Jesus e Maria, às 19h55. Tchau, tchau. Um abraço a todos.